James Rodrigues se desligando do São Paulo. E aí? Teria vaga no Flamengo? Seria que ele teria uma possibilidade de jogar no Flamengo? Landim faz o veredito final com o caso Gabigol. Aquela novela que já roda. Lógico que a gente só vai saber o final dessa novela em dezembro, de 2024. Melhor ainda, final de dezembro de 2024. Mas, assim mesmo, o Landim também deu o seu veredito final. O Flamengo não conversou com o West Ham sobre o caso de Paquetá, sobre a vinda de Paquetá para o Flamengo. Landim também elogia Marcos Braz e disse que é um dos melhores, se não o melhor diretor de futebol do Brasil. Landim também afirmou nessa tarde dizendo que Arrascaeta não sai do Flamengo enquanto ele for presidente. Tudo isso rapidinho, depois da nossa vinheta, não sai daí não, é rapidinho. Roda ela aí. Saudações rubro-negras, salve, salve torcida do Flamengo. Você, meu amigo, minha amiga, você que está chegando agora no nosso canal, já convido você aí para dar uma força para a gente aí. E como você pode dar essa força? Se inscrevendo no nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada. Dá o dedão aí no like aí para ajudar. Precisamos de vocês para cada dia mais o crescimento e a gente continuar o nosso trabalho aqui no nosso canal. Então dá essa moral aí e gostaria também de ler a sua opinião de tudo que estamos falando aqui sobre o nosso Mengão, o mais querido do mundo. Agora a frase tem que ser assim. Meus amigos, na tarde de hoje, Landim deu entrevista no podcast da Carlos e falou bastante coisa, inclusive um dos assuntos que o Landim se referiu foi na questão da gestão de Marcos Braz. Marcos Braz, ele disse que é considerado o melhor diretor de futebol do Brasil. Diz ele também que ele é o braço direito dele. Em todas as situações, Marcos Braz sempre esteve presente, ajudando, auxiliando o presidente Landim. E ele disse aqui na entrevista, o Marcos Braz, de todas as pessoas que conheci no futebol brasileiro, é diretor esportivo da área de futebol mais diferenciado. Se você for ver a história de resultados do Flamengo, o título de 2009, ele estava lá à frente do futebol. A Copa do Brasil de 2006 também. O Marcos Braz está sempre presente em todos os momentos que o Flamengo teve um grande sucesso no futebol e não é à toa. Pelo conhecimento dele, o trabalho dele, ressaltou em seguida, deu uma continuidade ainda falando do Marcos Braz. Aquela cadeira é uma cadeira elétrica, falando da cadeira do vice-presidente, falando, lógico, da cadeira do presidente. Você sempre que quer ter o melhor resultado possível, o tempo todo. Quando tem um ano que as coisas não acontecem de forma que você quer, obviamente recai sobre o técnico, o diretor e outras coisas mais. Bom, a gente sabe que tem clima no Flamengo que não está legal, É óbvio as eleições chegando aí, Landim não vai fazer mais parte da reeleição para presidente, mas a gente sabe que ele quer vir, como presidente do COD, do Conselho Deliberativo, que é uma grande responsabilidade, e a gente sabe que o COD toma todas as atitudes, todas as normas em relação ao Flamengo. E esse é o caso do Landim chegar lá, porque a intenção do Landim, querendo ou não, meus amigos, não dá para fugir dessa situação, ainda é a questão de transformar o Flamengo numa SAF. A verdade nua e crua é essa. E sabendo ele da saída de Marcos Braz, que já avisou que não vai ficar, não quer mais se comprometer, mesmo com qualquer candidato à presidência, o Marcos Braz não quer, principalmente o Rodrigo Duche, que é o que o Landim está apoiando. Mas o Landim fez questão de elogiar o Marcos Braz. Bom, eu tenho muitas dúvidas. Fizeram algumas coisas boas? Fizeram, mas houve promessas, há promessas que não são cumpridas. Infelizmente, existem situações ali que o Flamengo
não sabe se dirigir a uma contratação. A verdade nua e crua é essa, meus amigos. Mas eu deixo com vocês, para vocês me dizerem, né, o que vocês acham realmente dessa situação aí, né? Bom, e Landim também, né, também na entrevista, ressaltou o seguinte: existe boatos, existe muito fala-fala, existe muitas situações dizendo que a Arrascaeta, sem dúvida nenhuma, vamos colocar aqui, vamos abrir uns parênteses aqui, vamos abrir uma aspas aqui. A gente sabe muito bem, meus amigos, que o Arrascaeta é o gênio do Flamengo. A gente sabe que o Arrascaeta é o crânio do Flamengo, tá? Às vezes passa por uma má fase, às vezes não tem 1, 2 jogos que não joga legal, mas o Arrascaeta sempre é perigoso dentro de campo. Sempre em qualquer ou uma outra ocasião, ele mesmo não estando bem na partida, ele arma uma situação, ele dá um passe, ele faz uma jogada que acaba gerando gol e até uma vitória. Isso quando ele não faz o próprio gol. A gente sabe disso. Então, ele na questão da entrevista, né, ainda nessa tarde, ele foi bem taxativo, né, em acabar com essas besteiras que time árabe, time europeu ou time brasileiro querendo a contratação de Arrascaeta. E ele disse o seguinte: enquanto eu for presidente do Flamengo, Arrascaeta não sai nem a pau, né? Ou seja, ele é presidente até o final desse ano agora, né, 2024. O culpado pela contratação do Arrascaeta fui eu. E ele disse assim, ó, essa eu falei, esse cara aí eu quero no Flamengo. Ele já fez perder uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Não quero ver ele jogando contra mim, destacou em entrevista, né? Então ele dizendo ali que o Arrascaeta, óbvio, quando jogava ali no Cruzeiro, viu o Flamengo ser eliminado na situação da Copa do Brasil, ser eliminado de uma Libertadores, né, pelo grande jogador que o Arrascaeta é. Então ele resolveu bater o martelo e decidiu que o Arrascaeta, óbvio, não sai do Flamengo até o mandato dele. Mas aí a questão, galera, é a seguinte: eu também acredito piamente que o Arrascaeta pode encerrar a carreira dele no Flamengo. Até pode encerrar a carreira dele no Flamengo. Vai depender do seu sucessor. Pelo Arrascaeta, ele disse que está bem no Flamengo, gosta do Flamengo, até porque quando o Flamengo tenta a contratação de algum jogador, né, principalmente uruguaio ali, né, como a gente teve o Nico de la Cruz, que ele deu a maior força para o Nico aceitar vir para o Flamengo, ele se sente muito bem no Flamengo. O Flamengo é a casa do Arrascaeta. O Flamengo é a imagem de uma torcida. A torcida ama o Arrascaeta. E o Arrascaeta se sente muito bem, tanto no estado do Rio de Janeiro, né, como também no Flamengo. E ele disse que o Arrascaeta disse uma vez que se depender dele, meus amigos, ele permanece no Flamengo até a sua aposentadoria. E eu acredito também que com o avançar da idade, muitos times europeus, ou seja, 90% dos times europeus, não gostam de contratar jogadores com a idade avançada. A gente fala idade avançada para o futebol, óbvio, 30, 32 anos. Os times europeus não têm essa mania, até porque times europeus querem rejuvenescer os times dele. Por isso que eles vêm aqui no nosso celeiro, vai lá, pega os nossos jogadores, levam para lá e são eles que fazem a fama, são eles que jogam futebol, porque os times europeus têm por mania, né, têm por certeza, vamos colocar assim, rejuvenescer os seus times. Meus amigos, que papo é esse de que o Flamengo não entrou em contato com o West Ham? Bom, a questão é que o Landim também voltou a falar, agora o Landim falando, que até então quem falava era o Marcos Braz e o Spindle na questão ali da contratação de jogadores, tanto do Marcos Antônio, que bateu asa e foi para o São Paulo. Volto a dizer aqui para vocês, não tenho assim grandes recordações de Marcos Antônio como estilo de jogador, tenho a clareza, a franqueza em declarar para vocês. Mas, já que o Flamengo estava tentando contratá-lo há um mês,
perder em 48 horas para o São Paulo foi uma coisa assim inusitável, né? Foi uma coisa assim tremenda da falha e até um pouco da incompetência da diretoria. A verdade é essa. E quanto ao Claudinho e o Arrascaeta não, e quanto ao Paquetá, o Landim também falou, olha aqui, ele disse o seguinte para bater o veredito ali contra a questão do Claudinho. A gente não esconde, a gente mantém contato com o Claudinho há muito tempo. Buscamos conversar com ele através do empresário e entendíamos que chegamos num acordo com ele. O problema é com o clube que não quer desfazer dele. Atendemos as exigências dos russos, mas quando chegamos lá, eles pediram mais. A percepção que eles passam é que eles não querem vender o jogador de Landim. Mas a questão é a seguinte, não adianta, cansei de falar aqui, não adianta você falar com o empresário, não adianta você falar com o jogador pode até concordar, como também Marcos Antônio concordou. E ele acabou aonde? No São Paulo. Porque quem detém o passe do jogador, meu amigo e minha amiga, é o time. Então você tem que ir direto na diretoria. E aí fica esse imbróglio, fica essa questão de disse e não me disse. Os russos, né? O Zenit falou que realmente o Flamengo não apresentou nenhuma proposta no papel, só conversando com o jogador, só conversando com o empresário. É lógico que isso irrita qualquer jogador. É a mesma coisa, né, como já aconteceu com o Pedro, vocês lembram disso? Com a presidente lá do Palmeiras, né? Ela chegava, né, várias vezes e falava o quê? Fazia um cochicho lá no ouvido do Pedro. Ia no empresário do Pedro, também batia aquele papinho, dava aquele lero-lero na orelha. Lógico que a diretoria do Flamengo se irritou ou não com isso. Quantas vezes, né, umas 3 ou 4 vezes, a Leila tentou, né, por papo através com o Pedro, quando o Pedro estava passando aquela situação no Flamengo, com o staff dele, o que adiantou? O Flamengo vendeu o Pedro para o Palmeiras? Não, é a mesma situação. É a mesma situação. Se você não chegar na diretoria, se você não chegar no clube no qual pertence o jogador, cara, nada pode resolver. Ficar só o empresário, entre isso, tem um contrato assinado. O cara tem contrato para assinar, para cumprir até tal data. Está assinado. O cara só sai se houver uma liberação do clube e se o jogador quiser. No caso do Claudinho, o jogador queria, mas o clube não quer, não quer. Então, existem muitas falhas aí, existem muitos passozinhos aí que não está batendo. A questão não é essa. E quanto ao Paquetá, pasmem. Quer ver? Ele falou aqui, ó, vou ler para vocês aqui, ó. Quanto ao Paquetá, o que o Landim fala? Que a questão é que conversou com a mesma história, o mesmo erro, conversou com o Paquetá, disse que nas férias encontrou com o jogador Lucas Paquetá, conversaram bastante, o Paquetá realmente se interessou de vir para o Flamengo, mas houve aqui, a gente tem interesse no jogador, é óbvio, um jogador criado na Gávea e que tem uma identificação enorme com o Flamengo. Eu estive com ele nessas férias, como acabei de falar, e batemos um papo rapidamente. Eu quero que esses problemas, no caso ali da Casa da Aposta, né, se resolvam de forma positiva. E se isso vier a acontecer, não tenho dúvida que ele vai encerrar a carreira no Flamengo. A gente tem que ver as coisas que vão evoluir. Precisamos conversar com o West Ham. Precisamos conversar com o West Ham. Ou seja, não houve conversa com o West Ham. Ou seja, pelo o falar aqui, né, o Landim deixou solto que temos que conversar, temos que ver como é que vai ficar essa situação da Casa da Aposta e quem sabe um dia, tá aqui, não fui eu que falei, e esperamos que ele venha e termine. Então a coisa, meus amigos, vou ser sincero, não é para agora. Eu tenho cansado de falar isso aqui. Não é para agora. Isso é besteira. A gente pensar que o Paquetá vai vir. Não vai. Não adianta. E aí temos que conversar com ele. Cai no mesmo erro do Claudinho, cai no mesmo erro do Marcos Antônio e vai, se for assim, sucessivamente vai cair nos mesmos erros, tá? Com todas as contratações que o Flamengo quiser fazer. Bom,
E aí nisso, aí o Landim dá o veredito também final sobre a questão do Gabigol, que já tá uma novela. Já tá uma novela. O que que acontece? Oh, caramba, caiu o celular. Assim quebra, haja dinheiro. O que que acontece? A questão é a seguinte. O Landim disse em alto e bom som que não vai fazer uma nova proposta para o Gabigol. Ou seja, Gabigol pode continuar no Flamengo? Pode continuar no Flamengo, segundo o Landim falou. Porque o que que acontece? Ele falou, o Landim disse às claras o seguinte: as cartas estão na mesa. O contrato que eu firmei com ele está na mesa. Qual o contrato que o Landim firmou com o Gabigol agora? Né? 1 ano de contrato com mais 50% de aumento, né, em cima do salário. Que isso aí, o Gabigol receberia cerca de 2.400.000 reais. É mais ou menos o salário que ele receberia por 1 ano de contrato. Qual é o impasse aí? Qual é o impasse, meus amigos? O impasse é a questão do tempo do contrato. O Gabigol não aceita 1 ano, ele pediu 4, 5 anos, que eu, no meu modo de ver, eu também acho um absurdo. E Landim veio, erros tem dos dois lados. Eu falei no vídeo da manhã, você dá uma olhadinha lá, se você não viu. Tem erros dos dois lados. Mas o que que acontece? Presta atenção. O Gabigol, o Landim explicou o seguinte na entrevista. Ele falou o seguinte: 5 anos e com o salário que ele queria, fica inviável para a gente até cumprir o contrato. São 5 anos para frente, com uma nova gestão, é uma nova gestão que vem aí, e com um salário muito abusivo. Então, qual é a atitude que o Landim tomou? Ele não disse que talvez não renovaria com o Gabigol. Ele não disse que descartaria talvez o Gabigol. Ele disse da importância do Gabigol, do ídolo que ele é para o Flamengo, mas depende do jogador. E ele ainda acrescentou: espero, preste atenção, espero que ele, com esse salário que estou oferecendo, ele também mostre o serviço, ou seja, mostre a evolução dentro dele do campo para até fazer jus ao que a gente está oferecendo ao Flamengo. Então, o Gabigol pode se renovar com o Flamengo? Segundo o Landim, disse que sim. A questão é ele aceitar o contrato, 1 ano de contrato e o salário no qual a diretoria do Flamengo botou lá os 50% em cima. A questão é essa. Pode haver renovação? Pode, mas por 1 ano, e o Landim falou que quer resguardar a situação do Flamengo para uma próxima gestão, e é verdade, pensando nisso, tá certo, não tá errado, não é mesmo? Mas eu também gostaria aqui muito de ouvir a sua opinião. E aí, tem vaga no Flamengo aí? O que está acontecendo? James Rodrigues está saindo do São Paulo. É isso aí, galera. O James Rodrigues, né, que jogou agora na Copa América na seleção da Colômbia, né? O São Paulo está tentando conversar com o James Rodrigues para entrar num acordo e haver uma saída, uma rescisão amigável. Ou seja, o São Paulo não paga nada, ele não recebe nada, aquele negócio. Então estão tentando fazer uma situação amigável. E por que dessa situação? O James Rodrigues, quando chegou ao São Paulo, chegou com aquela festa toda, com aquela esperança toda, e não tem apresentado o futebol que o São Paulo estava esperando. James Rodrigues, lembrando vocês que ainda está em férias, devido à Copa América, está passando um período na Colômbia, ainda com a família, vai voltar para ver se essa situação será resolvida. Lembrando que ele não está jogando bem no São Paulo, porém ele foi eleito o melhor jogador da Copa América. E o James Rodrigues, vou dizer sincero para vocês, hein? Eu que acompanhei ali os jogos da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, deixando claro, né? Ele jogou pra caramba, jogou com raça, jogou com determinação, jogou com futebol ali na chuteira mesmo. Não jogou assim alheios, não, jogou muito bem. E mais do que justo, ele foi eleito o melhor jogador da Copa. Com isso, houve aquela sondagem: será que haveria uma vaga de James Rodrigues no Flamengo? Você, meu amigo, traria James Rodrigues para o Flamengo? Você acha que ele teria vaga no Flamengo? Eu não estou dizendo que ele venha. Tanto é
que o Flamengo não entrou em contato, não fez nenhum contato, não estou dizendo, eu estou dizendo o que a reportagem mostra e do que a gente foi atrás e pegou, tá? Pode haver uma investida do Flamengo no James Rodrigues? Pode. Mas, por enquanto, ainda o caso está sendo tratado como uma dissolução desse contrato amigável entre James Rodrigues e São Paulo. Lembrando vocês, abre aspas, que o James Rodrigues disse que não sabe do futuro dele e que ele gostaria muito de jogar o futebol dele na Europa. Meus amigos e minhas amigas, vamos ficando por aqui. Lembrando vocês aí, pedindo ajuda do nosso canal aí, se inscreva, vá lá, mete aí o dedão no like, aciona o sininho e põe a sua opinião aqui. Voltamos com mais vídeos a qualquer momento do nosso Mengão. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.